Há boatos, tá? Tentando tomar todo o cuidado possível, mas que existem práticas tipo um tracing e afins, e Uhum. utilização de referências e desenho por cima, para quem não sabe o que é tracing, e coisas desse tipo. Não sei se existe, não estou apontando dedo para ninguém, mas eu queria saber o seu ponto de vista a respeito. Se você acha que acredita, ou se você sabe que existe, e o que que você pensa sobre isso? Deixa eu contextualizar isso historicamente. A gente já teve uns escândalos grandes de plágio mesmo. Plágio. Não, não era tracing, era plágio, tá? Em quadrinhos americanos e em mangá. O que que acontece, tá? Esses casos eles eram mais comuns antigamente e eles começaram a ficar um pouco mais, ficou um pouco mais fácil de pegar a galera no pulo hoje em dia. Mas o que que acontecia? O pessoal que te ensinava a fazer arte sempre fala da importância da referência. Só que se você voltar lá na década de 80 e na década de 90, na era pré-internet, as pessoas não tinham como ter acesso à mesma referência que você tinha. Então existia esse péssimo hábito na indústria de tipo, olha só, eu vou viajar pro Japão, eu vou comprar um monte de mangá massa. Quando eu voltar para casa, nenhuma das pessoas que eu escrevo o quadrinho para tem acesso a esses mangás, porque eu fui lá no Japão pessoalmente comprar. Então, se eu pegar e eu copiar exatamente como tá na página, ninguém vai perceber. Então, a gente tinha uns escândalos de tracing parrudíssimo antigamente. Porque quando o pessoal, tipo, caraca, pera, isso aqui é um robô de Evangelho? Isso não é Evangelho, o que tá acontecendo? Então, essa coisa de você pesquisar referências em lugares inusitados sempre foi um pouco da cultura da indústria, tá? Mas hoje em dia, as pessoas têm acesso ao mesmo material que você tem. Então você não pode mais. Tipo, você não podia antes, mas é que deixavam passar, né? As pessoas não tinham como vigiar. Mas hoje em dia, você fazer um negócio desse é muito mais fácil que peguem você no pulo. Inclusive, porque quando você busca uma imagem, né? Esses buscadores algorítmicos conseguem juntar várias imagens parecidas no mesmo grupo. Então você procura por uma coisa e você acha outra. E aí você fala, tipo, o que tá acontecendo aqui, né? Isso aqui foi inspiração ou isso aqui foi plágio? Sabe? Então, eu sei que rolou um caso desse recentemente na indústria de mangá, pegou mal pra cacete. Não faz, galera, não faz, tá? É engraçado porque, assim, a indústria de mangá, ela é conhecida por ser insana em nível de produção. Galera, vocês imaginam o que é entregar 20 páginas finalizadas por semana? Faz os cálculos aí de quanto tempo você precisa, quanto tempo você tem para cada página. Entre escrever, desenhar, limpar, fazer lettering, fazer a retícula, né? É insano, tá? Então, eles usam muito. Não vou dizer que é atalho, mas existem uns hábitos na indústria para torná-la viável, sabe? Então, olha que interessante. É muito ruim você traçar o trabalho de alguém e passar ele como um seu, quando, tipo, o Clip Studio que eu uso, acho que todo mundo conhece a história do Clip Studio. Originalmente, o Clip Studio é uma ferramenta de mangá. Ele tem ferramentas para facilitar o mangá. Então, ele tem os modelos 3D, ele tem a mão posável. Se vocês não conhecem, tá? Você pode abrir o modelo de mão. Eu não vou fazer aqui agora porque eu não sei controlar isso direito. Mas você abre o modelo de mão, aí você abre a sua webcam, faz a pose com a mão na webcam, o programa pega a pose e coloca no modelo, e aí você coloca no ângulo que você quiser. Você faz o ajuste fino, levanta um dedinho, levanta. Sabe? Então, tipo, até posar o negócio já tá fácil. Por que você tá traçando o trabalho de alguém, gente? O modelo 3D tá bem aqui, sabe? Se você vai na loja do Clip Studio, que eles vendem aquelas coisinhas prontas, tem altos pincéis para você usar em trabalho comercial de nuvem pronta, de casa pronta, de montanha pronta, de grama pronta. Esses materiais são vendidos para você usar no seu material comercial. Eles são com licença para você usar. Então, assim, hoje em dia, a desculpa para você traçar o trabalho de alguém pega pega muito mais mal do que na época da década de 80, que referência era uma coisa super difícil de você encontrar. Quando eu comecei na ilustração, eu peguei a transição do digital para o tradicional.
o do tradicional pro digital, desculpa. O meu chefe, né, na época que eu tava no estúdio de ilustração publicitária, ele literalmente era aerografista. Então ele sabia usar Photoshop, mas a galera que era 100% do digital foi o pessoal que ele contratou, que veio depois dele. Ele mesmo era do tradicional, sabe? E cara, um dos primeiros choques que eu tive foi, tipo, como ele era da época do tradicional, ele tinha uns fichários de referência. Então você comprava, tipo, olha a treta que era ter referência, galera. Você assinava 5, 6 revistas diferentes. Então você, sei lá, assinava a Cláudia, vocês não vão lembrar de nada disso, mas eram tudo revistas. Aí tinha Cosmopolitan, aí tinha Caras, saca? E era parte da sua obrigação pegar essas revistas, folhear e falar, cara, essa bota aqui tá interessante. Vou recortar e colocar no fichário de botas. Porque quando eu precisar de um personagem que usa botas, eu tenho referências de botas diferentes. E aí você tinha o fichário de roupas. E aí você tinha o fichário de poses. E aí você tinha o fichário de tudo que era relevante pro seu trabalho. O fichário de flores. O fichário de paisagem. Saca? Olha que loucura, galera. Hoje em dia você entra no Pinterest e fala, cara, como que é montanha na China? E os caras vão te listar só montanha da China e tá resolvido. Olha que loucura. Imagina você nem saber aonde encontrar uma foto de montanha na China, saca? Então, entende a diferença? Entende a diferença do por que isso era mais aceitável? Por que faziam mais vista grossa antigamente e hoje fazem bem menos? Existe todo esse mercado de apoio ao artista que não existia há 30 anos atrás, que não existia há 20 anos atrás, sabe? Então, não tem desculpa para você estar traçando trabalho alheio e passando como seu. Então, hoje em dia, pega mal pra cacete. Não faz isso, galera. Sério, você pode estudar, você pode tirar de olho. E sério, tirar de olho já vai te aliviar a barra. Mas não passa o trabalho dos outros como seu. Então, dá um pouco mais de contexto para essa treta. Hoje... Faz isso hoje, amanhã já tá cancelado, né? A velocidade da informação também, da comunicação. A galera te pega muito rápido. Muito rápido. Bizarro. Estão falando que a Marvel plagiou há pouco um herói de gibi brasileiro. Não é qualquer um que erra, gente. Cara, não. Mas não fui eu que falei, né? Não tô falando que aconteceu, só tô lendo comentário, gente. Não tire do mensageiro. Eu não tô sabendo de coisas recentes. Mas se vocês quiserem procurar aí sobre tretas de quadrinho, procura quadrinho plágio que você acha os artigos da galera que copiava. Caraca. Inclusive, fofoca, né? Eu sei que vocês gostam da fofoca. Tinha um cara que ele tinha um hábito, que parte das assinaturas de revista dele era a revista pornô. Então a galera pegou que as expressões das personagens femininas felizes... Mentira. Era tudo traçado de pornô e o pessoal ficou chocadíssimo. Então, sim, essa fofoca é quentíssima. Cutuca aí que vocês acham essa história. A pergunta é, quem que foi lá e falou, ei, eu reconheço esse rosto. Quem que se entregou, né? Fica aí. Enfim, aproveitando o papo, eu achei interessante isso, eu não me recordo se a gente já falou sobre isso em um Caraminholas, mas que você falou da mão 3D, eu vi que tem bastante gente que não estava sabendo. Isso. Qual que é a sua opinião a respeito da mãozinha 3D e dessas coisas, tipo a ferramenta do Clip Studio? Recomenda, não recomenda? Faz se quiser, pode ser legal? Pode ser legal, tá? Galera, tem momentos, tá? São momentos diferentes. Sabe esse lance que a gente tava falando da romantização do processo? Às vezes você fala que, tipo, para fazer tudo do jeito correto, eu tenho que pintar tudo. E quando você entra na indústria, a realidade não é essa. Você não precisa pintar tudo. Você não precisa inventar a roda. Você não precisa perder tempo com um problema que já está resolvido. Tem um artista lendário chamado Drill Struzan. O Drill Struzan, ele pintava pôster, época de 80, 90, né? Acho que menos 90, mais 80. Mas enfim, Drill Struzan. Lá da mesma escola do Frazetta, da galera que fazia pôster de Conan, né? E aí é o seguinte, ó. O Drill, ele tinha que fazer muita coisa de pôster. Ó, esse cara aqui, ele tem pôster super clássicos. Os pôsteres originais Star Wars foi ele que fez. O primeiro pôster do Harry Potter foi ele que fez. Ai, meu Deus. Ele morreu recentemente. Blade Runner foi ele que fez.
Então, tipo, Indiana Jones, De Volta pro Futuro. Toda essa imagem icônica, tá? Isso é tudo Drew Struzan. A Coisa, né? Esse filme de terror aqui, ele é absolutamente fantástico. Esse aqui, ó. Cara... Então, esse cara tinha que pintar retrato. Muito retrato. Ele tinha que pintar um monte de gente. A galera fazendo colagem do tanto de rostinho que esse cara pintou. E como você tá fazendo um pôster de filme, não pode ficar parecido. Tem que ficar igual. Então ele usava um projetor. E o pessoal tudo tipo, cara, como assim você usava um projetor? Tipo, por que eu vou perder tempo se a foto já existe? Eu preciso desenhar esse rosto nesse lugar, projeta, traça, tá resolvido. É literalmente uma foto feita para divulgar o filme. Ele precisa fazer o pôster. Então ele projetava, né? Traçava, botava no tamanho certinho que ele precisava, traçava e tá resolvido o retrato. Então, assim, ó, são momentos diferentes. Tem um cara lá no... eu não sei se é o Rock Lee ou o Gaara. Eu sei que tem um personagem de Naruto, tá? E ele usava uns pesos, né? Ele usava peso no braço e na perna pra praticar. É o Rock Lee, né? É o Rock Lee, sim. E aí, quando ele vai lutar, ele tira os pesos. E aí, de repente, ele fica fodástico, porque ele não está mais sendo preso por aquela limitação. Então, quando você estiver estudando, qual é o objetivo do seu estudo? O objetivo do seu estudo é observar com precisão? Não traça. Bota do lado, tenta fazer igual. E aí, tenta entender o que você está errando. Mas, você tem que entregar um trabalho para um cliente, que é um retrato, e ele falar, quero essa foto aqui mais ilustrada, por que você vai tentar tirar isso de olho? Então, assim, ó, o lance da mão, né? O lance da mão 3D, você sabe desenhar a mão? Você já estudou a estrutura de mão? Você sabe o que faz uma mão ficar bonita? Você sabe fazer gesto? Não. Você entende onde é que estão os ossinhos? Se você não fez essa parte e você está usando a mão 3D para evitar fazer essa parte, vai lá colocar os pezinhos do Rock Lee, né? E vai praticar. Mas, na hora de produzir o seu mangá, que você tem que entregar 20 páginas por semana, bota o modelo da mão e traça em cima, tá resolvido. Tenho que fazer uma ilustração, Sula, tenho que entregar a ilustração, 10 personagens, vai ter 20 mãos para desenhar. Usa o modelo. Entende a diferença de finalidade? Então, quando eu tenho que entregar uma ilustração rápida, numa qualidade boa, eu vou usar os recursos que eu tenho para entregar isso no prazo com a qualidade que o cliente espera. Mas na hora que eu estou praticando, agora está na hora de ir lá e colocar os pezinhos e falar, não, vou entender o que está acontecendo, vou analisar, vou fazer o gesto, vou entender a estrutura. Porque aí, na hora que você vier traçar o modelo de mão, você vai dar uma risadinha e falar, olha, esqueceram do osso aqui. E aí você pega e marca o osso e a sua mão vai ficar melhor porque você estudou. Mas ela resolveu a perspectiva, ela resolveu a composição, saca? Então, são ferramentas. Não é nenhum problema usar a ferramenta. O problema é, se tirarem a ferramenta, você ainda consegue fazer? Isso amarra com o papo de IA lá também, saca? A ferramenta não pode tomar decisão no seu lugar, saca? Quando você está entregando o processo de decisão, não sei desenhar uma mão, e o modelo falou que assim tá certo, você está entregando o processo de decisão de como que desenha aquela mão para a ferramenta. E não, a relação é sempre o contrário, tá? Você toma a decisão. Eu faço essa mão posada assim, porque assim eu sei que o gesto dela é bom, porque assim eu sei que a estrutura dela funciona e que ela vai ler bem. E aí você bota o modelinho no lugar e traça, sacou? Não inverte a ordem de responsabilidade aí. Certo? Você assistiu um corte da minha live. Se você curtiu o que você viu, não esquece de dar like, dar subscribe. E se você quiser apoiar a gente financeiramente, a gente tem um Apoia-se, ou você pode se tornar membro do canal. Tá todas as opções aqui embaixo. Se você quiser participar da live e fazer perguntas, é toda quarta-feira, 19 horas. Te vejo lá.